Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo Dias e você está no canal Política Pra Quê, Cara Pálida. E o vídeo de hoje é sobre o significado do que é Antifa. Se você é um Antifa, fica com a gente e assista ao vídeo para você saber as origens e como surgiu Antifa ou antifascismo. Pois bem, o termo antifascismo, que nomeia, né, a um movimento político que se dedica a combater o fascismo pelo mundo afora, o fascismo e também o nazismo. Antifa ele é um movimento em que pessoas ou grupos, né, fazem oposição declarada a todas as formas de manifestação de fascismo. Então você tem aí a militância, né, ativa de um partido político ou de um movimento que tenha em sua ideologia apoio a preconceitos, discriminação social, econômica, cultural e racial. Então você tem aí, né, o movimento Antifa combatendo o fascismo e o nazismo por onde quer que ele esteja. O movimento Antifa ele vai surgir no ano de 1920, né, a partir da formação de um grupo de pessoas que ficou conhecido como a Internacional Comunista Soviética. Significa que o grupo começou a se organizar, né, durante a realização do terceiro Congresso Mundial em Moscou no ano de 1921. E, portanto, né, o objetivo principal da criação do Comitê era reunir grupos de esquerda para tentar organizar uma revolução comunista e assim então combater o fascismo. No ano seguinte, durante a realização do quarto Congresso Mundial em Moscou, a Internacional Comunista reuniu partidos de esquerda e começou a fortalecer a sua ideologia contra o fascismo que insistia em crescer pelo mundo de uma forma assustadora, como veremos mais adiante. Então aí você tem as características do movimento Antifa. Características do movimento Antifa. Bom, ainda que o movimento Antifa seja classificado, né, como uma organização de esquerda ou de extrema esquerda, na verdade os seus apoiadores fazem apenas um antagonismo de ideologia, né, de extrema direita, lógico, né, sem promover iniciativas que determine isto ou aquilo, ou um sistema político, né, ou seja, trata-se, pessoal, de um movimento que se posiciona contra, né, o contrário ao fascismo. Então o movimento também não tem objetivo algum de participar de eleições ou influenciar na aprovação de leis, e suas estratégias elas se baseiam em táticas que são apoiadas por um forte discurso contrário ao sistema capitalista, que fique bem claro isso. Também são usadas pelos grupos Antifa, né, ações que parecem mais com um movimento anarquista do que com a própria esquerda tradicional, né, que você costuma conhecer, que você conhece. Um bom exemplo disso é o fato de que os antifas já consideraram, né, a violência um método durante, né, a realização de protestos populares. Atualmente, os antifas, né, possuem grupos espalhados pelo mundo afora, né, são pessoas que estão ali espalhadas por países como Alemanha, como Inglaterra e principalmente nos Estados Unidos. Então, assim, o grupo alemão, por exemplo, ele foi fundado em 1932, né, como um grupo de extrema esquerda que fazia oposição ao nazismo, que perdurou ali de 1933 a 1945, né, quando é o final da guerra, onde a Alemanha perde a Guerra Mundial e Hitler acaba colocando um fim na sua própria vida. E esse grupo acabou sendo desarticulado por Hitler, né, até retornar, né, no fim da década de 1980, justamente na Alemanha, como uma resposta ao surgimento de grupos neonazistas após a queda do Muro de Berlim em 1989. Então aí você tem um breve relato do que foi o surgimento, como surgiu o movimento Antifa Brasil, mundo afora. Já o movimento Antifa no Brasil também não é novo, tá? No Brasil, o movimento Antifa ele teve início no estado de São Paulo no ano de 1933 com a criação da Frente Única Antifascista, a FUA, que fazia oposição, né, ao integralismo que nascia no país. O integralismo era um movimento, como você sabe muito bem, era um movimento político considerado de extrema direita.
Os grupos antifascistas ou antifa, né, eram formados principalmente por sindicalistas, anarquistas e comunistas vindo de vários pequenos grupos que também eram contrários à ideia de integração. Também faziam parte da FUA membros do Partido Socialista Brasileiro e também da Liga Comunista. Hoje em dia, grupos antifascistas espalhados pelo Brasil, em alguns locais, estes grupos são bem articulados, porém, em outras regiões do país, a população pouco sabe sobre o fascismo e não existem grupos antifas locais para dar combate, né, ao surgimento desses grupos fascistas que se espalham facilmente como uma praga pelo Brasil afora e também pelo mundo afora. Então a gente tem que estar sempre atento ao antifas, ou seja, ser um antifascista, um antinazista e também um anticapitalista, o capitalismo selvagem que só pensa em explorar o indivíduo. Então aí você tem, né, esse breve relato do que foi, aí como surgiu os antifas. Se você é um antifa, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, espalhe para frente. Isso aí, comungue com as mesmas ideias, caso você também seja um antifa, ok? É isso aí então. Fico por aqui, agradeço desde já por você ter assistido o vídeo super curto para saber um pouquinho mais como surgiu os antifas mundo afora, tá bom? É isso aí, pessoal. Desde já agradeço, inscreva-se no canal e é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!